O comando elevação, ele se assemelha muito ao comando corte, só que com uma aparência um pouco mais simplificada. Ele pode ser acessado aqui na aba Vista, Criar, Elevação, e a princípio basta posicionar o símbolo junto à área que você quer criar uma elevação. Então, se eu tentar criar uma elevação interna, eu posso estar colocando o símbolo junto às paredes internas, assim como estou aqui selecionando, ou uma elevação externa, posicionando então o símbolo mais próximo às áreas externas da edificação. Aonde eu posiciono o símbolo é como se ele estivesse gerando essa linha de corte, só que ele vai fazer automaticamente a detecção da área que deve ser levada em consideração na hora de gerar aquela elevação. Eu vou criar aqui uma externa, vou pegar essa daqui, ó, pelo lado de fora da calçada, vou criar a mesma pelo lado de dentro da calçada para a gente ver a diferença, e uma outra pelo lado interior da parede. Então são 3 elevações que eu criei, todas as 3 relacionadas a esta parede aqui, e agora vamos ver um pouquinho a diferença entre elas. Começando pela primeira, a externa. Essa seria a elevação mais apropriada para um desenho de fachada, porque eu levei aqui em consideração toda a parte externa da edificação. Então peguei o completo. Quando eu clico aqui, ó, sobre o símbolo, nota que ele posiciona aqui esta linha, e essa linha exatamente está dizendo aonde que passa o corte que vai fazer aquela elevação. Da mesma forma como nós tínhamos aquelas configurações de grip points que delimitam a área a ser cortada, a profundidade, né? Lembra-se aqui dessas opções? Então todas elas também estão presentes aqui dentro do segmento de uma elevação. Já essa segunda elevação que eu cliquei mais próximo à parede, ele vai criar o corte na mesma posição da onde eu cliquei. Então o que vai acontecer? Ele vai posicionar-se aqui, ó, de uma maneira a cortar o telhado. Eu vou aproximar um pouco mais para você ver a diferença. Nota a diferença entre a espessura da linha dessa cobertura e agora a espessura da linha desta cobertura. Repara que aqui não tem diferença entre essas duas espessuras. Por quê? Neste elemento aqui, debaixo do telhado, ele na verdade está cortando esse telhado, por isso essa espessura maior, enquanto os outros elementos estão em vista. A mesma coisa acontece aqui com o piso. Nota este piso e nota o primeiro piso. Tanto tem diferença na questão da espessura das linhas, como na achura de preenchimento. E por último, o interno. Este interno gerou uma vista completamente diferente das demais. Aqui você pode perceber que ele não gera a vista considerando as paredes, nem a cobertura. O que é levado em consideração aqui? Todo o espaço delimitador do ambiente interno. Então essas paredes aqui delimitam o ambiente, elas não aparecem na vista. Eu vou selecionar o objeto e você nota que a linha que marca a posição da elevação inicia-se aqui na parede e interrompe-se na outra parede. Então quer dizer que eu posso, primeiro, na hora de criar a elevação, ter o cuidado de escolher qual é a área que de fato eu quero criar. Por exemplo, tem uma diferença muito grande entre essa parede, que tem pé direito duplo nesta área, e a que está aqui de baixo, que fica embaixo do mezanino. Vamos ver aqui a diferença? Para esta, ele só gera a vista debaixo do mezanino, porque o piso do mezanino delimita um espaço superior, quanto do outro lado já encontra toda a área superior do espaço. Agora olha só o que acontece, que legal. Qualquer uma dessas aqui, ó, isso aqui é a maneira automática, tá? Ele faz isso de maneira automática. Porém, qualquer uma delas pode ser controlada através de um comando que se chama recorte da vista. É essas três opções que estão aqui, ó, junto a extensões. Então eu tenho recorte da vista, região de recorte visível e recorte de anotação. Eu vou abrir uma qualquer, abrir essa, por exemplo. Nota que ele está com a região de recorte visível ligada e também com recorte da vista ligada. Se eu desligo essa opção, desaparece alguma coisa aqui. Deixa eu parar para observar. Olha só. Repara nos níveis aqui, ó.
Então níveis, recorte da vista, não vejo mais. Ok? Isso significa que ele está recortando esta aqui, ó, é a linha de recorte da vista. Só que ela está ligada a visível. Então eu vou desligar a visibilidade dela, não é mais visível. Ok? Então vou ligar novamente os dois como estava originalmente e vou posicionar aqui, clicar sobre ele e vou mudar aqui a posição desses grip points. Nota o que é que eu estou fazendo agora. Teoricamente, eu estou fazendo exatamente o que fez o recorte da vista na hora que eu pedi uma vista interna, uma elevação interna. Estou posicionando ele de modo a desconsiderar a espessura das paredes. Significa que tanto eu posso partir de um para outro, assim como está aqui, como também posso partir da vista do interior, selecionar a minha região de recorte da vista e ampliá-lo. Assim eu passo a visualizar toda a parte do meu recorte, da minha vista. Por isso que eu disse no princípio que esta ferramenta é muito similar à ferramenta de corte. Porque repara que aqui é exatamente igual a outra situação que eu estava fazendo. A grande diferença é aqui na questão da simbologia, da representação gráfica dele em planta. Uma elevação é representada a partir desse símbolo, que inclusive pode ser utilizado para gerar novas vistas. Se eu clicar, por exemplo, sobre ele e acionar estas três opções, eu gero automaticamente as 4 vistas dado daquele ponto. Repara que agora eu tenho essa vista que vai de fora a fora cortando pelo meio da sala. Tenho também aqui, ó, esta vista que passa por aqui cortando de fora a fora, mas só pelo interior da casa. E tenho ainda este outro que é a mesma posição desta vista do lado direito, só que com a direção invertida. Então nós temos assim essas opções de ligar novas vistas, ou basta selecionar a posição do símbolo que você quer para criar a vista automaticamente. Ainda em relação a esse recorte da vista, nós temos ainda aqui a opção de dividir essa área. Imagina que eu tivesse uma área de repetição, assim como esta daqui, onde eu tenho cada uma das partes de divisão aproximadamente com a mesma medida, 1,15 m. Então, se isso aqui se repetisse num decorrer de muitos metros, muitas vezes, né, e eu não quisesse demonstrar todas elas, eu poderia estar selecionando aquele recorte da vista e pedindo para ele dividir aqui, ó, o centro. Assim ele fica automaticamente com as cotas. Eu vou só trocar esse tipo de cota aqui, pegar uma outra cota. A gente também já aprendeu a respeito de cotas, né? Mas só para a gente poder conversar aqui o assunto em si. Então eu tenho aqui as minhas medidas todas. Eu vou apagar essa daqui também e vou selecionar uma cota aqui um pouquinho diferente. Eu vou pegar, por exemplo, desse eixo até este eixo. E depois, novamente, entre esta linha, vou pegar de eixo a eixo. É mais fácil do que ficar com essa divisão aqui como eu estava fazendo. Tá? Então, rapidamente aqui, só uma pequena alteração quanto à cota. Então eu tenho uma cota de 1,20, 3,60, 1,20. E aí eu não quero mostrar aquelas divisões internas. Então eu posso fazer aqui essa separação e depois juntar eles um pouquinho mais, sem encostar um no outro. Assim ele faz o que? Ele me diz, olha, tem 1,20 m de espaçamento entre cada um dos vãos e eu tenho aqui um total entre esta cota e esta de 3,60 m. Isso facilita a minha representação gráfica de elementos que se repetem ao decorrer de um desenho. Tanto pode ser feito na área vertical, como também pode ser feito na horizontal. Então eu posso juntar novamente. Para juntar basta encostar os dois grip points e ele já une tudo novamente. E eu posso então estar dividindo horizontalmente aqui também, ó. E o processo é o mesmo, tá? Então você pode deixar aqui uma área de representação e juntar os dois em posterior momento.